amigos do InterTeor, cá estamos novamente para mais uma resposta da coluna do aplica ou não aplica. E o tema de hoje diz respeito à fungibilidade recursal. O Código de 2015 teria trazido em seu texto alguma regra expressa de aplicação desse princípio entre os embargos de declaração e o agravo interno? A resposta, adianto, é positiva. Mas antes, porém, da gente tratar especificamente do dispositivo, vamos lembrar um pouquinho do que significa o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade, ele decorre do princípio da instrumentalidade das formas e ele permite que o órgão judicial conheça de um recurso, converta um recurso que a parte interpôs erroneamente, como se certo ele fosse. Para aplicar o princípio da fungibilidade, é preciso que estejam presentes alguns requisitos, que é a dúvida objetiva, então é uma dúvida razoavelmente aceita, aquela dúvida onde tem uma divergência doutrinária, jurisprudencial, o que justificaria o erro da parte, e inexistência de um erro grosseiro. Não poderia ter a parte recorrente manejado um recurso praticando um erro grosseiro. Não teria lugar, então, a aplicação do princípio da fungibilidade. Antes do Código de 2015 entrar em vigor, a jurisprudência também fazia uma terceira exigência, que seria a observância do prazo. Então, a parte deveria entrar com um recurso errado dentro do prazo daquele recurso que o tribunal entendia como sendo correto. Então, inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva, que na verdade são faces de uma mesma moeda, seriam critérios para aplicação, requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade, ele permanece tendo aplicação no Código de 2015. Então, essa lógica se transporta para cá, a exceção da observância do prazo, que como houve uma unificação, então essa exigência perde um pouco o sentido, já que todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias, à exceção dos embargos de declaração. Mas permanece esse princípio tendo aplicação, portanto. E especificamente entre os embargos de declaração e o agravo interno, o legislador ordinário trouxe sim uma regra expressa nesse sentido, que está estabelecida no artigo 1024, parágrafo 3º, que diz que o órgão judicial conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, desde que verifique realmente que o recurso cabível é este último. Então, tendo a parte manejada os embargos de declaração e o órgão judicial verificando que não tem presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que são os requisitos para o manejo dos embargos, converte os embargos de declaração em agravo interno. Antes, porém, de converter, deve o órgão judicial intimar a parte recorrente para que ela tenha a oportunidade de ajustar a peça dos embargos, colocando nos padrões do artigo 1021, parágrafo 1º, que é justamente o dispositivo que trata do agravo interno. Então, trouxe sim o Código uma regra específica nesse sentido, que pode-se dizer, a aplicação do princípio da fungibilidade entre esses dois recursos. Era essa a dica de hoje e a gente volta numa próxima.